Bom, eu acho que a gente está tratando aqui de um tema que não é um tema novo. A situação começou a se estressar no segundo governo da Dilma, mas já era uma crise anunciada desde a nossa Constituição, né? Na realidade, nossa Constituição foi ótima em dar direitos para a sociedade, mas esqueceu-se que a cada direito corresponde um dever de pagar imposto. Então, o que a gente está vivenciando hoje é simplesmente o resultado de uma decisão de um pacto social lá de trás, que não foi bem gerenciado, não foi bem construído, no sentido de que não houve clareza do que envolve essas benesses, digamos, todas que a gente tem. Alguns são direitos, de fato, educação, saúde, segurança, mas tem outras questões mais que envolvem simplesmente transferência de recurso, no nosso caso, dos mais pobres para os mais ricos. Então, eu acho que o ponto inicial aí dessa nossa discussão é olhar um pouco para trás e verificar se a gente, de fato, quer esse pacto social. E se a gente quiser esse pacto social, nós vamos ter que buscar recursos para isso. E buscar recursos para isso deve ser feito de uma maneira eficiente. Eficiente em dois sentidos: estabelecido o objetivo do que nós queremos, de fato, para a sociedade, como é que a gente utiliza o dinheiro da melhor forma possível? Utiliza transferindo da melhor forma possível. E a segunda questão que eu acho que é fundamental é como nós podemos arrecadar imposto sem gerar muita ineficiência no domínio econômico. Porque todo imposto, ele por definição, ele é ineficiente, ele gera o que nós chamamos de economia de perda de eficiência locativa. A questão é, dado o gasto que a sociedade decidiu fazer, como é que a gente estrutura esse sistema tributário de uma maneira que seja o mais eficiente possível, no sentido de manter os incentivos para que se invista no país. Então, todo esse introito inicial aqui, que a gente está começando essa discussão, eu acho que ela deve ser observada sob o ponto de vista do que nós queremos. Dito isso, aonde nós chegamos? Nós chegamos numa situação que nada mais é do que um acúmulo de déficits constantes na nossa economia, que fez com que a dívida crescesse e, no momento da pandemia, as coisas se estressaram, porque a nossa arrecadação se reduziu substancialmente e a demanda da sociedade aumentou, porque a gente tem que transferir mais recursos para as pessoas que não estão conseguindo emprego, não estão conseguindo trabalhar e assim por diante. Então, como que a gente chegou no ano de 2021? Nós chegamos com uma crise pesada nas contas públicas, nós chegamos com uma necessidade de fazer um ajuste muito forte, premente, que tem a ver com a nossa PEC emergencial. Só que, ao invés da gente usar essa PEC emergencial para fechar rapidamente esse buraco que está sangrando o tempo todo, nós fizemos uma meia PEC emergencial e caímos logo para uma discussão de orçamento. E esse orçamento assumiu principalmente que, olha, você pode gastar o quanto quiser, que não tem limite. E não há problema nenhum. Então, eu, enquanto deputado, eu acho que eu posso colocar a minha demanda do meu local, onde eu tenho mais votos, onde está o meu cliente eleitoral, e posso colocar dentro do orçamento. Só que se todo mundo fizer isso, o orçamento não fecha. E aí a gente cai num problema que entra muito mais na esfera legal, que é o problema de como é que eu vou manter um déficit que seja o déficit previsto de acordo com a legislação hoje vigente. Então, a questão é que a gente chegou a um ponto que a gente vai ter que decidir aonde cortar. E mais do que isso, além da gente pensar aonde nós temos que cortar para esse ano, a gente tem que pensar para o futuro. Como é que a gente vai construir os próximos orçamentos, sabendo que essa demanda social vai tender a crescer cada vez mais? Então, esse problema do orçamento que a gente está falando hoje, não é de hoje. Ele é um problema que já vinha sendo anunciado de longa data e só vai tender a agravar. Eu acho que a gente chegou a um ponto que não tem outra saída. Nós vamos ter que sentar, conversar e decidir. É isso mesmo que nós queremos? Se é isso mesmo que nós queremos, como é que nós vamos montar um modelo tributário que seja o mais eficiente possível para que a gente possa cobrir este déficit, para que a gente possa atender as demandas da sociedade? Acho que esse é o ponto de partida dessa nossa discussão de hoje. E ele tocou num ponto que é muito interessante agora, falou sobre o aspecto econômico, né? Me fez relembrar as aulas de economia, em que a gente já aprende logo no primeiro ano que a economia é a ciência que estuda, digamos, a escassez, né,
a necessidade de você alocar recursos finitos para necessidades infinitas, e isso acaba... essa situação acaba indo parar no campo jurídico, porque no âmbito do direito financeiro, né, onde nós temos o orçamento como a lei central, você tem justamente a norma jurídica onde materializa esta decisão, esta escolha sobre onde vamos aplicar os nossos recursos finitos e quais serão as necessidades que vão ser atendidas e quais, obviamente, não vão ser atendidas. Então, isso é um caso, é uma coisa bastante interessante, porque a lei orçamentária ela deixa isso muito claro, mas as pessoas nunca querem deixar isso muito claro, porque ninguém quer abrir mão de nada e todo mundo quer fazer tudo. E aí redunda no problema de que, periodicamente, em situações de maior crise econômica, nós acabamos provocando também uma crise jurídica, porque acabam criando mecanismos de tentar não deixar transparecer com muita clareza essa escolha. E isso ocorreu diversas vezes, de diversas formas. Como foi bem dito pelo Cleveland, a crise financeira, fiscal, né, de falta de recursos para atender as necessidades, ela ficou mais evidente nesse período aí do segundo mandato da presidente Dilma, e aí começaram a surgir os problemas dessa necessidade de decisão alocativa de recursos. E o método utilizado na época, ficou conhecido, foram os mecanismos de contabilidade criativa, as pedaladas fiscais e outras formas de tentar fazer de conta que a legislação de direito financeiro estava sendo cumprida, mas, na verdade, ela estava sendo contornada. E isso acabou resultando em problemas que vocês verificaram, acabou redundando até numa forte crise política, e depois a situação, no sentido econômico, não se ajustou, e nós tivemos aí alguns percalços. No ano passado, novamente, a situação veio se agravar, porque, embora houvesse uma expectativa de recuperação da economia, que até estava, em princípio, se concretizando, o fato concreto é que, com a ocorrência dessa pandemia e uma verdadeira e forte paralisia da atividade econômica, esses problemas de crise fiscal se agravaram novamente. E aí nós voltamos à mesma situação anterior, de nós termos as necessidades infinitas, os recursos cada vez mais finitos e uma dificuldade em materializar isso na lei orçamentária, porque ninguém quer assumir que não vai atender uma demanda e deixar isso claro. E aí o que nós observamos são várias formas de contorno dessa situação. O ano passado, vocês observaram, houve uma multiplicidade de modificações nas normas orçamentárias, principalmente aquelas que cuidavam da Lei de Responsabilidade Fiscal, que desde que ela foi publicada em 2000 teve pouquíssimas alterações, mas só no ano passado, houve várias alterações. A maior parte delas tentando flexibilizar a rigidez das normas de gestão fiscal responsável, para justamente tentar permitir que o Estado pudesse gastar além do que seria permitido pelo sistema ou pelas normas de gestão fiscal responsável. Então, com isso, tentando evitar a identificação correta de quem vai pagar essa conta, né? Porque aí a conta, quando você extrapola os seus limites de gasto, quando você gasta mais do que você pode, aquilo vai acabar transparecendo, mas de uma maneira não muito clara, ou em inflação, ou em excesso de endividamento. Quer dizer, você vai acabar fazendo com que a conta vá para pessoas que não estão claramente identificadas. De modo que essa decisão alocativa ela não é tomada de forma clara na lei orçamentária, né? Você tem os recursos e explicita onde você vai gastar. Você acaba tendo os recursos, mas gasta mais do que pode, e você faz provocar na economia alguns efeitos que transferem a conta para pessoas que não estão claramente identificadas. Agora, recentemente, o que nós vimos ocorrer nessas últimas semanas
foi mais uma manifestação desse tipo de problema e de uma forma diferente. Dessa vez, o método foi por meio da aprovação da lei orçamentária. A lei orçamentária, como ela é uma lei muito importante, porque ela traz essa definição, o poder sobre a lei orçamentária ele é muito significativo. Por isso, ele é bastante partilhado entre os poderes executivo e legislativo. E a legislação estabelece que o poder executivo ele tem a iniciativa da lei orçamentária, ou seja, ele apresenta o projeto de lei, e este projeto, como ele é lei, ele tem que passar pelo crivo do poder legislativo para aprovar e transformar em lei. Então, você tem dois poderes partilhando a elaboração da lei orçamentária. Num primeiro momento, o poder executivo, quando ele elabora o projeto, e no segundo momento, ele entrega para o poder legislativo, que pode fazer modificações. E o que ocorreu? O poder executivo expôs as suas escolhas, né, apresentando o projeto de lei orçamentária. No momento em que isso entrou no Congresso Nacional para que eles pudessem fazer os ajustes que considerassem pertinentes, o Congresso Nacional, tendo o interesse de defender os seus interesses mais próximos, né, deles, dos seus eleitores, das suas bases, não quiseram abrir mão daqueles recursos que eles colocam na forma de emendas parlamentares. Mas não havia muita disponibilidade orçamentária para atender toda essa demanda. E o que é que se observou que foi feito? O Congresso Nacional, ao fazer essa modificação da lei orçamentária, ele reduziu despesas que estavam alocadas pelo Poder Executivo no orçamento para abrir espaço orçamentário para poder atender essas demandas das despesas que eles têm mais interesse, que são as das emendas parlamentares. Só que fizeram isso de uma forma aparentemente exagerada, e essa abertura de espaço orçamentário se deu às custas de reduzir despesas que são irredutíveis objetivamente, de fato, né? Por exemplo, pagamento de benefícios previdenciários. Então, já se sabe o valor do pagamento dos benefícios previdenciários. Eles não têm como deixar de ser pagos. As pessoas têm que receber aqueles valores. Aí, no momento em que o Congresso retira uma parte dos recursos que estão alocados para benefícios previdenciários para poder colocar valores de emendas parlamentares para investimentos na sua base, isso vai fazer com que o orçamento, no momento de ser executado, ele vai ser um orçamento que está falseando com a verdade dos fatos. Porque no momento de executar o orçamento, aqueles recursos dos benefícios previdenciários vão ter que ser pagos no montante que eles estavam previstos e, portanto, vai ter que ser feito ajuste no orçamento no momento da execução, né, para manter aqueles pagamentos e reduzir de outra forma. Só que há algum tempo, os parlamentares colocaram na Constituição a impositividade das emendas parlamentares, ou seja, os valores que foram incluídos por emendas parlamentares, eles não podem ser contingenciados, no caso, não podem ser cortados. E aí criando uma situação difícil para o Poder Executivo, porque ele é obrigado a continuar pagando aquelas despesas de natureza obrigatória, não poderia cortar as despesas das emendas parlamentares, portanto, ele teria que cortar de outra fonte, né? E não há mais, aparentemente, fontes para serem cortadas. E isso faz com que o orçamento se torne, de certa forma, ou possivelmente inexequível, né? Causando o que muitos estão anunciando, uma possibilidade de você ter que descumprir a lei orçamentária, porque você vai ter que deixar de pagar alguma coisa que você é obrigado a pagar, por um orçamento que é apresentado de forma inexequível. Então, qual é a ideia que está por trás disso? É aquilo que eu tinha falado no começo, quer dizer, você quer deixar de tornar transparente as escolhas orçamentárias. Você coloca no orçamento algo que não é uma escolha orçamentária verdadeira. Você diz que vai gastar aquilo, mas aquilo não é uma verdade. Você vai gastar mais do que aquilo, porque os valores já são previstos como sendo superiores àquele. E depois o Poder Executivo vai ter que, ao longo da execução orçamentária, criar meios de poder tentar cumprir aquele orçamento, ou cortando de outras áreas,
onde isso pode não ficar claro, ou então aumentando o endividamento, ou tendo que criar novas formas de arrecadação para cobrir aquele rombo, né, aquele déficit orçamentário, e isso faz com que você possa criar mecanismos, por exemplo, que levem à inflação, ou levem à transferência de despesas para outras fontes, onde não fica claro quem está efetivamente arcando, né? Então, veja, o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que uma outra forma que já foi feita em vezes anteriores, com outros modus operandi, né? Com outras formas de ação, em que o que nós temos é poucos recursos para atender muitas demandas. Mas esses poucos recursos para atender muitas demandas não estão deixando claro da onde os recursos virão e, efetivamente, aqueles recursos que o Estado tem, onde eles serão exatamente aplicados, né? Ou seja, é o Poder Executivo, o Poder Legislativo não deixando claro quem vai pagar essa conta e a população não tendo transparência e nem segurança sobre quem vai pagar essa conta. Eu queria retomar um ponto que eu achei que o Conte deixou muito claro e que eu acho que é a base de toda a nossa discussão. Quando a gente mudou lá atrás algumas leis relacionadas ao orçamento, teve uma em particular que foi muito comemorado pelo mercado, que é o teto de gastos. Por que a ideia do teto de gastos? Exatamente porque ele obriga a explicitar quem serão os ganhadores e perdedores desse processo orçamentário. Então, ele obriga que todo mundo sente, fale, olha, quem vai ganhar, quem vai perder, como é que nós vamos ajustar a conta, dado que a gente não pode gastar mais do que isso. E isso sinalizava para o mercado que pode investir no país, porque eu estou dando a garantia, enquanto Estado, que nós vamos cumprir esse teto, nós não vamos gastar mais do que nós podemos, nós vamos fazer um ajuste de fato. Então, podem acreditar no país. Na hora que você pega um orçamento, como você pegou, e começa a fazer essa pedalada fiscal legislativa, que eu já estou chamando até de pedalada fiscal legislativa, você simplesmente tira o norte do mercado. O que o mercado está olhando a partir de agora? Espera aí, olha só, sabe aquela promessa que você, Estado, me fez, que vai resolver todo esse problema orçamentário, de que você vai sentar e vai decidir para onde vai ser alocado, você vai arranjar as fontes de financiamento, você vai parar de dar subsídios tributários para empresários específicos, você vai retrabalhar isso, porque você será obrigado, dado que você colocou isso na lei, isso não vai mais. Então, a partir desse momento, você empresário, você investidor de fora, você vai olhar para cá e vai pensar o quê? Bom, aquela promessa não está mais valendo. E você vê isso claramente quando você olha na curva de juros futuros, que subiu consideravelmente. Os juros lá na frente está precificado num nível muito mais elevado. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas que financiam o Estado, o déficit constante do Estado, o déficit crescente do Estado, estão cada vez menos acreditando na capacidade futura do Estado pagar. Inclusive, o perfil da dívida se reduziu. A desconfiança aumenta. E quanto maior a dívida lá na frente, mais os investidores vão exigir uma taxa de juros mais elevada lá na frente para poder continuar financiando o Estado. Só que mesmo isso tem um limite. Em algum momento as pessoas vão perceber, o rei está nu e ninguém mais vai querer financiar o Estado. E aí você vai ter uma crise de fato, nesse sentido. Só complementar aqui o que o Cleveland falou, eu acho que mais para dar um recado para os meus colegas do mundo jurídico. Às vezes eu vejo uma falta de percepção dos operadores do direito de que a grande função do direito, que se não for a principal, é uma das principais, é de dar segurança jurídica. Ou seja, você estabelece uma ordem, um ordenamento jurídico com leis, para que as pessoas saibam quais são as regras que elas têm que cumprir naquela sociedade. Os agentes sociais e econômicos, eles agem baseado nessas regras e percebem claramente quando essas regras valem e não valem, principalmente no âmbito dos agentes econômicos, dos empresários. Então, esse valor da segurança jurídica para o mundo econômico, ele é muito grande. E eles percebem claramente quando você está tendo ou quando você não está tendo. E isso é precificado. Então, a partir do momento que você cria uma norma jurídica, como foi o teto de gastos,
que, na verdade, teoricamente, não seria necessário, porque se você tivesse o cumprimento das normas de responsabilidade fiscal e orçamentárias sendo rigorosamente cumpridas, você não tinha necessidade, porque a clareza, a transparência do que estava sendo feito, eles estavam presentes. Mas como isso não estava sendo cumprido, é comum, ao invés de intensificar os mecanismos de cumprir, se criar uma outra lei mais dura na expectativa de que ela venha a ser cumprida, que foi o que aconteceu com o teto de gastos. Só que ele vem na esteira de um já descumprimento que vinha se ocorrendo anteriormente. Tanto que quando foi criado o teto de gastos, eu vi aquilo lá, eu falei, bom, mas isso daí, na verdade, não está trazendo muita novidade, né? Ele está apenas endurecendo e tornando constitucional regras que já existiam, de certa forma, ao longo do ordenamento jurídico, na legislação de responsabilidade fiscal e na legislação orçamentária. E a minha ideia na época foi, isso é mais uma tentativa de ver se efetivamente vão conseguir fazer com isso cumprir. E vocês vejam que isso lançou para o mercado o recado de que agora é para valer. Mas a partir do momento que começam a fazer esses contornos na legislação, o mercado imediatamente percebe que não é tanto para valer assim, e já imediatamente começa a identificar aquilo como uma norma que não está tendo a sua eficácia, né? Não está sendo estável como norma jurídica. Quais são as possibilidades que nós temos para resolver isso? A primeira e mais fácil é simplesmente deixar a dívida crescer, deixar déficit constantes, ignorar a lei, assim por diante, e isso vai ter uma perda de credibilidade do país, de um lado, e vai ter um aumento da inflação. E a inflação, ela começa baixinha, mas daqui a pouco ela explode. Ela não cresce de maneira linear, ela cresce de maneira exponencial, principalmente se todo mundo entender que o Estado vai ter que, em algum momento, emitir mais moeda. E nesse processo, o que pode acontecer? Bom, o Estado pode até fazer o ajuste. De que maneira? Ele não aumenta os gastos, ele não aumenta o salário dos funcionários, ele deixa tudo congelado, mas dado que os preços estão subindo na economia, a arrecadação de fato cresce. Então ele consegue fazer um ajuste mínimo nesse sentido para voltar as contas públicas para um patamar que tenha algum nível de superávit mínimo que você consiga sustentar isso no longo prazo. Mas isso é um achatamento que vai acontecer para uma parte da população que está dentro do Estado. E essa inflação, ela tem um agravamento, tem um problema adicional, que é os mais pobres são os que mais vão sofrer. Os mais pobres que têm menos mecanismos de proteção contra a inflação. Então, a gente vai agravar o problema de distribuição de renda no país. Então, esse caminho mais fácil é o pior de todos os caminhos. O melhor dos caminhos seria nós sentarmos, de fato, fazermos uma reforma administrativa decente que sinalize que lá para frente, em termos reais, os gastos vão cair, de fato, fazer uma reforma tributária que seja eficiente, acabando com uma série de benefícios que a gente tem, e sinalizar que o país está olhando para frente de uma maneira a ter um perfil de dívida pública que seja gerenciável ao longo do tempo. Se nós não caminharmos nesse sentido, vai ser simplesmente um jogo de perde-perde. Vai ser uma briga entre agentes econômicos, todo mundo perdendo. Principalmente porque a gente vai ter menos investimento no país, menos geração de emprego, menos arrecadação, e isso vai ser uma perda para o Estado, uma perda para a economia, uma perda para os mais pobres, uma perda para os funcionários públicos, e toda a sociedade como um todo vai perder mesmo, de fato. Então a gente precisa ter clareza de que a gente precisa sentar, nós precisamos sentar e precisamos resolver como a gente vai montar o orçamento, que gasto que de fato a gente quer para a sociedade, quais são os gastos importantes para a sociedade e vamos arranjar uma forma de financiar isso de maneira sustentável. Porque, do contrário, a sociedade como um todo perde. Eu acho que realmente a ideia seria investir numa redução de gastos, que eu acho que falham muito em não se concentrar na melhoria da qualidade do gasto. Ou seja, você tem um funcionário público, você precisa reduzir o salário dele, é algo difícil, é algo traumático, é algo complicado. Talvez se fizer com que aquele funcionário público produzisse mais, né, com aquele recurso que você gasta, você conseguisse um resultado melhor.
Então, eu tenho a impressão que a falha na administração pública, na gestão pública, ainda é um ponto pouco explorado. Eu acho que teria muita... A forma de distribuição dos recursos, de partilha de receitas, de transferências voluntárias, né? Tudo isso são meios que estão muito pouco explorados. Você poderia modificar, criar mecanismos de transferências mais focados em resultados, de modo a fazer com que essa aplicação dos recursos seja melhor feita, né? Então, esse é um ponto que eu acho ainda bastante falho. Eu acho que concentrar um pouco mais nisso, que é um assunto que nunca foi explorado, é melhor, porque a gente vê muita concentração na preocupação da tributação, de aumentar a tributação, na redução de gastos, que é uma coisa que, obviamente, tem que ser atuar, como disse o Cleveland, tem que atuar em todas as frentes, mas eu não vejo muita concentração nessa melhoria da aplicação dos recursos. Isso não causa prejuízo para ninguém, né? Você alocar melhor os recursos, ninguém sai prejudicado, e não há muito esforço em atacar essa frente aí. Eu acho que isso deveria ser um foco um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de força nesse foco aí.